Boa noite, colegas de ICF1, de vários cursos aí do CEDERJ. Essa apresentação é tipo uma aula teórica, tá? E a gente vai falar sobre matéria do segundo bimestre, que é movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado e os lançamentos. Certo? Hoje é que dia? Hoje é 18 de setembro, são 8h30 da noite. Colegas, quando vocês piscarem o olho, a AP2 vai estar em cima. Então, vejam aí o seu planejamento de estudo, tirem todas as dúvidas, refaçam provas anteriores, para você chegar bem na hora da prova. Vamos começar? Vamos. Então, já vou dar aquela dica que eu sempre falo nas lives. As minhas lives são uma ajuda, tá? Nós não temos a intenção de substituir o material do CEDERJ e vocês não devem fazer isso, tá? Vocês têm que ler todo o material que está lá no CEDERJ. Eu sei que é muita coisa. Eu sei, eu já cursei essa disciplina, tá? Mas não tem jeito. Vocês precisam ler tudo, entender tudo, tirar dúvida, ok? Refazer prova, aí você vai chegar no dia da prova preparado e trabalhando no domínio e não com a sorte. Então, se por acaso, né, mais uma vez, eu vou reforçar, se vocês não estudarem, não lerem o material da plataforma, né, e acabarem estudando apenas por essas lives aqui, não vai dar certo, porque precisa mais do que isso. Bom, então estamos falando do quê? A física, ela é uma área de estudo muito ampla, né? Ela tem várias sub-áreas, né? Uma delas é a mecânica. Eu gosto muito dessa definição, ó. A física é a ciência que estuda os fenômenos naturais, buscando entender as leis que regem o funcionamento do universo. Então, para o pessoal que está cursando engenharia de produção, né, isso aqui vale para todo mundo, né? Mas para quem está cursando engenharia, eu tenho uma máxima para vocês. A engenharia é a observação da natureza. E a física é o estudo da natureza. Ok? A física e a engenharia, elas andam de mão dadas. Tá certo? Então, ninguém inventa nada da cabeça. Muita coisa foi somente observando a natureza, né? Então, dentro da mecânica, nós temos a cinemática, dinâmica e estática. A cinemática se divide em movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado e os lançamentos. Lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo e queda livre. Tá? Em ICF1, nós não vamos estudar o movimento circular. Ainda bem, porque é um saco. É estressante. Tá? Tu estuda e não entende. Então, que bom que o movimento circular uniforme e uniformemente variado estão fora. Vamos começar pelo movimento retilíneo uniforme, tá? Eu sei, né, eu entendo que em alguns livros e alguns sites vocês encontram apenas MU, né, movimento uniforme, né? Mas o movimento uniforme pode ser movimento circular uniforme. Então nós precisamos ter uma diferenciação, tá? O que nós estudamos aqui em CF1 é o movimento retilíneo uniforme, certo? E ele é um modelo físico, ele só existe nos estudos, tá? Ele é muito difícil você colocar ele na prática, tá certo? Por quê? Porque na prática você vai ter o atrito de rolamento dos pneus, né? Você precisa de uma estrada absolutamente reta, muito grande, você não pode ter a resistência do ar, não é? Então, a gente sabe que carros mais pesados
andam mais devagar do que carros mais leves. Então, o movimento retilíneo uniforme é um conjunto de equações e de conceitos teóricos, ok? Mas se você colocá-los em prática, você não fica longe, não. Tá certo? É um modelo físico onde o movimento em que uma partícula se desloca em trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, e com velocidade constante. Começou aqui as primeiras definições. Então, é bom anotar ou então gravar. A característica principal do movimento retilíneo uniforme é que a velocidade é constante. E a aceleração, ela é nula. Ela é igual a zero. Tá? Tem que gravar isso aí. Isso significa que a partícula percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Isso é observação. Tá? Se você observar o movimento retilíneo uniforme, você vai perceber. Ele vai andar sempre, né, 20 metros a cada segundo. Então, no próximo segundo vai andar 20 metros também. Então, a velocidade dele é 20 metros por segundo. Tá vendo? Características principais. Primeiro, a trajetória é reta. Segundo, a velocidade é constante. Terceiro, a aceleração é zero. Tá? Cuidado, não confunda com corpos em repouso. Os corpos que estão em repouso, eles têm aceleração nula, porém a velocidade também é nula. Por isso que são chamados repouso. Aqui não. Aqui estamos falando de uma partícula, de um objeto, de uma bola, de um carro, de uma pessoa, de um animal que está o quê? Em movimento, em trajetória retilínea. E a velocidade é constante. Nesse caso, a aceleração é zero. E a função horária do deslocamento, ou seja, a posição do corpo, varia linearmente, ou seja, em intervalos iguais, com o tempo. Tá? Então, está aqui uma figurinha para mostrar uma diferençazinha entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Os intervalos de espaço são os mesmos ao longo do tempo, coisa que no movimento retilíneo uniformemente variado é diferente. O objeto, a partícula, percorre o quê? Intervalos de tempo diferentes, agora não adianta falar se são maiores ou menores, são diferentes em relação ao movimento retilíneo uniforme. Vamos para as fórmulas. Então vamos lá ver quantas fórmulas são, falar sobre elas, para que serve e por aí vai. O movimento retilíneo uniforme, ele tem uma equação principal. Tá? Ele tem outras, mas ele tem uma principal. As outras é tipo variação, sabe? Aquilo que eu tenho explicado, da adaptação, então, é tipo adaptação. Então, no movimento retilíneo uniforme, tudo se torna mais fácil, porque você tem uma equação só, que é a equação do espaço. Como é que a gente declara essa equação? Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade multiplicada pelo tempo. Então, aqui você tem quantos primos? Lembra daquela brincadeira dos primos? Vamos botar os primos para brincar? Vamos. Ó, você tem o espaço final, o espaço inicial, a velocidade e o tempo. E essa é a relação entre eles. Tá certo? Deixa eu ler aqui um pouquinho. Essa é a fórmula mais importante do movimento retilíneo uniforme, pois relaciona a posição de um objeto com o tempo decorrido, calculando a posição S em que o objeto estará após um tempo T, partindo de uma posição inicial S0, e se movendo com uma velocidade constante. É uma equação de primeiro grau. Então, gente, é uma equação simples. Marcelo, posso chamar de função? Pode. Olha lá, olha o que está escrito lá em cima. É a função horária da posição. O que é uma função, gente? É uma equação. Tá? A gente já viu isso aí no segundo grau. Tá certo? Eu não coloquei aí, mas eu vou falar aqui.
o S0, o espaço inicial, quase sempre é zero. Tá? Seria o quê? A origem, né? O referencial inicial do movimento quase sempre é zero. Mas você pode estar diante de questões, de situações, aonde o espaço inicial é conhecido, afastado da origem é conhecido. Nesse caso, a fórmula que vocês estão vendo aí serve para tudo. Então, tudo relacionado ao movimento retilíneo uniforme, você usa uma equação só, que é essa daí. Equação da velocidade. Nós não temos equação da velocidade, tá? No movimento retilíneo uniforme. Mas se por acaso você tiver que, de uma maneira especial, calcular ou usar mesmo a velocidade para calcular outra coisa, aí você tem a fórmula da velocidade, tá? Ok? Que é uma fórmula simples, né? É uma divisão, né? Que a gente chama de razão, não é? E como é que a gente declara ela? A velocidade, tá? Dessa vez na velocidade final não, tá? A velocidade que pode ser constante, velocidade média ou velocidade instantânea, ela é calculada dessa forma. Velocidade igual a ΔS dividido por ΔT. Que, se a gente for detalhar um pouco mais, vai ser o quê? Velocidade é igual espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quase sempre o S0 é zero e quase sempre o T0 é zero. Esse aí é bem mais comum, uma vez que não existe tempo negativo. Então, o T0 é quase sempre zero. Tudo bem? Com relação às unidades, todas as variáveis precisam estar na mesma unidade. Tá? Então, se o espaço final está em metros, o espaço inicial também tem que estar em metros, a velocidade em metros por segundo e o intervalo em segundo. Tá? Você não pode misturar unidades aqui. Se tiver alguma unidade diferente, você vai precisar o quê? Converter. Tá? Então, se o espaço final estiver em quilômetros, né? E o espaço inicial tem que estar em quilômetros também, a velocidade é em quilômetros por hora e o tempo tem que ser em horas. Mas isso vocês já sabem, né? Bom, vamos para a terceira fórmula, né? É a variação do espaço. Não é exatamente uma fórmula. Ela é derivada lá da primeira equação. Ela é derivada dessa aqui. Tá? Se você decorar essa equação aqui, você está com tudo. Tá? Então, a fórmula do deslocamento, que nada mais é do que o intervalo de tempo, de espaço, né? Pô, Marcelo, eu vi isso aonde? Está aqui, ó. Variação do espaço é igual a S menos S0. Ok, parabéns, mas se você não tiver esses dados, aí você pode usar essa daqui. São fórmulas rápidas. Tá vendo? Então, ΔS é igual a V multiplicar a velocidade multiplicada pelo tempo. Viu como é que é simples? É muito facinho. Muito facinho. Tá certo? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Claro que não. Então, agora vamos falar de referenciais. Eu tenho repetido muito com vocês que física tem muito referencial. E aqui na cinemática, o referencial é tudo. Tá? Então, nós temos que determinar o seguinte. No referencial, se você andar para a direita, você está no sentido positivo. Se você andar para a esquerda, você está no sentido negativo. Né? Onde é que foi que eu já vi isso, hein? Alguém sabe onde é que a gente já viu isso? No plano cartesiano. Olha lá. No plano cartesiano, quando eu ando para a direita, eu estou no sentido positivo de x. Eu estou me afastando, né? Da origem, né? O que é uma besteira, porque no sentido positivo eu também estou me afastando, mas eu estou me afastando andando para trás. Tá? Pelo menos no sentido positivo, eu estou me afastando andando para frente.
tá? Então, vejam aí o referencial. E o espaço, sim, ele é contado como negativo. Tá? Então, se você tiver um espaço negativo, ele está antes da origem. Tudo bem? Aqui embaixo nós temos o quê? Mais detalhes sobre isso, né? Eu tenho lá o meu referencial. Se eu estiver à frente, no sentido positivo de x, eu posso chamar de movimento progressivo. Agora, eu também posso estar o quê? Posso estar no eixo x, positivo, mas está andando em direção ao referencial. Nesse caso, vai ser o quê? Vai ser um movimento regressivo, mesmo estando à frente da origem. E atrás da origem, se eu estiver me afastando da origem, a gente chama de movimento progressivo também. Então, cuidado, porque tudo depende o quê? Do referencial. Ah lá, eles têm o mesmo nome. Afastamento, movimento progressivo. Afastamento, movimento progressivo. Então, felizmente, eles têm o mesmo nome. Tá certo? Agora, se eu estiver indo em direção à origem, aí ele é regressivo, também conhecido como retrógrado. Então, agora vamos ver os gráficos. Ai, os benditos dos gráficos. Ah, meu pai do céu. Vamos lá. Então, olha o espaço, tá? Percebam que esses 3 gráficos aí estão todos no domínio do tempo. Tá? Então, a cinemática, ela está toda no domínio do tempo. E os gráficos também. Então, você já sabe que você vai encontrar alguma coisa aí no eixo X, vai ser o tempo. Porque o tempo é que vai indexar tudo, né? Ele que vai indexar o movimento, né? Ele que vai marcar o início, ele que vai marcar o final. Então, o grande segredo nisso aí é o quê? É o tempo. Quando você tiver um gráfico espaço pelo tempo, tá? No movimento progressivo, ele vai ter esta curva. É uma curva ascendente. Quando a curva do espaço estiver com inclinação para baixo, o movimento é regressivo, que em alguns livros e sites é chamado de retrógrado. Tá? Essa é a palavra mais usada, tá? Progressivo e retrógrado. Regressivo é muito raro da gente ver. Então, é retrógrado. Ok? No caso do gráfico da velocidade, se você tiver um gráfico da velocidade no domínio do tempo, ela vai ser constante. Por quê? Porque é característica do movimento retilíneo uniforme que a velocidade seja constante. No gráfico, se você calcular a área desse gráfico, você automaticamente calcula o espaço percorrido. Deu para entender? Eu não quero ficar confundindo a cabeça de vocês. Tá? Isso é um truque, tá? É perfeitamente plausível, possível. Se você calcular a área no gráfico da velocidade no movimento uniformemente, no movimento retilíneo uniforme, você encontra já o ΔS. Então, cuidado com questões que envolvam gráficos, tá? Porque você tem que saber identificar e o que você retira deles. Certo? Tudo certo, nada presta. E aqui nós temos o que é comumente chamado na internet de mapa mental. Né? É quando você tem, numa única folha, várias informações pertencentes àquela informação. Então, existem vários na internet. Eu achei que esse aqui ia ser legal para vocês. Tá? Basta vocês seguirem cada setinha dessa aí. Olha lá, a equação da velocidade. Tá? Que mais? A velocidade é constante. No movimento uniforme, a velocidade não varia. Tá? Olha lá, velocidade constante no mesmo intervalo de tempo. Os corpos no movimento uniforme percorrem espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Está ali os gráficos, está ali o referencial, movimento regressivo, movimento progressivo,
Ah lá, quando a velocidade é menor do que zero, quando a velocidade é maior do que zero. Então, eu curti muito esse mapa mental. Agora, existem outros. Nem sempre o mapa mental tem figuras. Esse aqui, por exemplo, já capricha o quê? No texto. Eu já prefiro esse aqui. Tem gente que olha o mapa mental com desenhinhos e bate o sino. Eu não consigo. Tá? Para mim, quanto mais informação, melhor. Então, mapas mentais, existem as toneladas. Eu vi vários. Eu vi mais de 20. Esses daqui foi o que eu mais gostei. Pode ser que você encontre outro, né? E ele sirva bem para você. Agora vamos falar sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Pessoal, é comum a gente encontrar provas que tentam estabelecer diferenças entre esses movimentos. Então não tem jeito, somente sabendo os dois é que você vai estabelecer as diferenças. Vamos lá, hora da lida, hora da leitura. Movimento retilíneo uniformemente variado é um modelo físico também, ele é teórico, né? Do movimento em que a velocidade do móvel varia de maneira uniforme ao longo do tempo. Então, antes, no movimento retilíneo uniforme, quando a velocidade era constante, aqui não é. Aqui a velocidade varia em cada intervalo de tempo. Isso significa que a aceleração é constante. Agora, quem é constante é a aceleração. Cuidado, aceleração variável é outro movimento, se chama movimento variado. Não é assunto dessa disciplina. Movimento variado, ele é bem complexo. Não é para nós aqui. Tá? Para nós aqui é o movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento variado, onde a aceleração ela também varia, essa aí não é para nós não. Tá? A trajetória é uma linha reta. Se a aceleração é constante, a velocidade muda de forma linear e a posição muda de forma quadrática com o tempo. Né? Então, quando você vê essa palavra quadrática, já pode lembrar de equação de segundo grau. Tá? Características principais. A trajetória é retilínea, igualzinho o movimento retilíneo uniforme. A velocidade não é constante. Está lá, a velocidade não é constante. Ela muda ao longo do tempo, ela varia ao longo do tempo. A aceleração, essa sim, é constante, tá? E como a velocidade é constante, a aceleração é zero? Não, tá errado. Que loucura é essa? Acho que eu copiei lá do outro. Não, eu copiei do outro, gente. Sabe como é que é o mundo do copiar-colar, né, gente? Não me perdoar. Tá? Ao vivo acontecem essas coisas. Acabou passando. Rivotril litrão. Então, vamos lá. Continuando. A função horária do deslocamento é o quê? A velocidade do corpo varia linearmente com o tempo e a posição, de forma quadrática. Tá? Então, mais uma vez, volta aquela figurinha para estabelecer as diferenças entre o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, e você vai ver que a principal característica é essa. Os intervalos de espaço são iguais no retilíneo uniforme e são diferentes no uniformemente variado. Agora vamos para as fórmulas. A fórmula do movimento uniformemente variado é diferente, tá? Nós temos uma equação para o espaço, que é ela. Espaço final é igual ao espaço inicial mais V0t mais αt ao quadrado sobre 2. Lembrando que quem é dividido por 2 é o αt ao quadrado. Tá? E é comum os colegas perguntarem: poxa, por que a gente não retira esse dividido por 2 aí?
né? Isso aí acaba complicando. Pois é, mas nesse caso, você vai ter que multiplicar por 2 os outros primos. Você vai ter que multiplicar por 2 o espaço final, vai ter que multiplicar por 2 o espaço inicial, você vai ter que multiplicar por 2 o V0T, e aí você vai acabar complicando a equação, você não vai facilitar. Então, a equação é essa, tem um caminho para chegar nela, tá? Muito legal. E somente o AT, não é alfa T, não, é que eu aprendi alfa, né? Então, é muito difícil não falar. Hoje não se fala mais alfa, se fala A. Então, o AT ao quadrado, ele é dividido por 2. Tudo bem? Dúvidas? Essa equação agora é do segundo grau. Então, se eu tenho uma equação do segundo grau, já sabe que deve rolar ali umas raízes, né? Já fizemos isso aí no nosso questionário de cinemática. Tá vendo? Agora vamos para a equação da velocidade. Diferentemente do movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado tem uma equação somente para a velocidade. Ah, Marcelo, mas você mostrou aquela equação da velocidade. Pois é, aqui ela é mais elaborada. Ela não é tão simples quanto aquela que a gente viu. Tá? Então, não pode esquecer disso. Tá? Depende da questão, depende do tipo da questão, depende do que a questão pede. Tá? Então, se por acaso surgir alguma informação relacionada à velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado, ela é calculada individualmente e instantaneamente, tá? Por esta fórmula. É uma equação de primeiro grau, chamamos ela de velocidade final ou velocidade instantânea. Cuidado, pode aparecer aí essa fórmula aí, tá? Essa palavra, né? Velocidade instantânea, e você calcula desse jeito aí. É só colocar ali o tempo, a aceleração, e você vai encontrar a velocidade. Tudo bem? Equação de Torricelli. Equação de Torricelli. Quando que a gente usa a equação de Torricelli? Quando você não tem tempo envolvido. Tá? Então, se na questão que você está trabalhando, se você está lá pedindo um monte de coisa e não tem tempo, então você usa Torricelli. Ela não é uma equação principal, ela é uma equação auxiliar. E como ela ajuda? Nossa Senhora, como essa equação ajuda? Em que ela é usada? Ela é usada em questões de frenagem, questões de altura da queda livre ou subida em planos inclinados. Olha aí que legal. Então, olhando para ela é diferente das outras, né? Então, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Então, é uma equação fácil de gravar, tá? Tranquilona, ok? Viram aí para que serve Torricelli? Serve para isso, para questões que não estão... Você pode ver que não tem tempo aqui envolvido. Ah, e detalhe, ela só serve para quê? Para movimento retilíneo uniformemente variado. Ele não serve para o movimento uniforme, não. Tá? Até porque a aceleração é zero. E se você meter aí a aceleração zero aí, tu vai estragar a equação. Então, cuidado. Aceleração média. Essa aí é muito rara, mas pode acontecer. Tá? Ok? Pode ser que seja pedido em um intervalo de tempo, tá? Ou até mesmo para você simplesmente calcular a aceleração. Você tem lá, lembra da brincadeira dos primos? Você bota os primos para brincar. Aí tá lá, o espaço inicial, o espaço final, velocidade inicial, velocidade final, o tempo. Cadê a aceleração? Não tem. Então, para você calcular a aceleração de forma individual, você pode calcular dessa forma. Tá? Delta V dividido por delta T.
Não é uma equação principal, é uma equação mega auxiliar. Você vai usar ela, sei lá, uma vez, duas vezes na vida, tá? Mas se aparecer, tá? Você já sabe a fórmula. E, no geral, é assim que você calcula realmente a aceleração. Divide a velocidade pelo tempo. Tá? Devem ter outras, mas eu vou achar e vou colocar aí para vocês. Tá? Mas as principais são essas. Tá? Por exemplo, não tem a velocidade média. Cadê a velocidade média? Ó, não tem. Tá vendo? E a velocidade média aparece no movimento uniforme. Olha lá. Olha a forma da velocidade média aí, ó. Tá? Ela também serve para o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, depois eu acrescento aí. Vamos continuar. Aqui, pessoal, hora do desenhinho, tá? Vamos ver o desenho de cima. No desenho de cima, tá bem fácil entender, né? Olha lá. Em intervalos de tempo iguais, a velocidade é diferente. Mas, Marcelo, você falou que no movimento retilíneo uniformemente variado, o espaço é diferente no mesmo tempo. Sim, também. A velocidade e o espaço. Eles são diferentes em cada intervalo de tempo. Tudo bem? Bom, agora vamos complicar aqui. É o seguinte. No movimento retilíneo uniformemente variado, você precisa analisar os sinais, tanto da aceleração quanto da velocidade. Porque isso vai determinar o quê? O nome do movimento. Então, pode ser que na questão que você esteja fazendo, apareça isso. Um carro desenvolve um movimento acelerado e progressivo. Pô, você já sabe que a aceleração e a velocidade são maiores que zero. Entendeu, pessoal? Por isso que é importante vocês dominarem a teoria. Tá? Então, olha aqui no desenho. Quando a aceleração e a velocidade são maiores do que zero, a velocidade aumenta e o movimento é chamado acelerado e progressivo. Aqui, ó o sentido positivo de x aqui, ó. Esse vocês lembram, né? Vem do plano cartesiano. Ok? Quando o movimento ele for o quê? Quando a aceleração for menor do que zero, mas a velocidade ainda for maior que zero, agora você tem um movimento retardado, porém progressivo. A velocidade, ao invés de aumentar no domínio do tempo, ela diminui. Entenderam? Agora vamos ver essa situação aqui. Tanto a aceleração quanto a velocidade, eles são menores do que zero. Tá? Eu acho que isso aqui está trocado de nome, tá? Eu preciso verificar, mas eu acho que está trocado. Aqui vai ser o quê? Acelerado e retrógrado. Não é acelerado, porque acelerado a velocidade é positiva. Esses nomes estão errados. Desculpa aí, gente. Acabamos encontrando um erro aqui, tá? E o outro também, né? Olha lá. Aceleração menor do que zero e velocidade menor do que zero. É a mesma coisa aqui. Porém, ele está dizendo que é retardado e retrógrado. Então, o tio Marcelo vai corrigir isso aqui e quando eu lançar o PDF, já lanço já corretinho. Agora os gráficos. Ah, meu pai do céu. Meu pai do céu. Vamos lá. Mesma coisa do movimento uniformemente variado. Você vai analisar o gráfico de quê? Você não vai analisar qualquer gráfico. Você não é maluco. Né? Não é maluca. Vocês vão analisar o quê? O que estamos falando. Quando o gráfico for da aceleração, você vai lembrar, opa, peraí, o tio Marcelo falou, no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração é constante. Então, o gráfico é o quê? É uma reta paralela ao eixo X. Olha lá. Na velocidade, aí não vai ser constante, não. Aí a reta vai ter uma inclinação.
Já no espaço, é diferente também. Já não é uma reta, é uma curva. Por quê? Porque a equação é de segundo grau. E equações do segundo grau produzem essas curvas características aí, né? Que vocês ouviram falar que elas são parabólicas, né? Não, elas são elipsoides. Eu espero não estar errado. Eu vou ter que pesquisar isso, tá? Ok? É uma meia parábola. É em formato de elipse, mas ela não é uma elipse completa. Então, ela é uma elipsoide. Tudo bem? Vamos continuar falando de gráficos. Agora eu vou piorar um pouquinho, tá? Não me xinga. Eu escuto xingamento daqui, hein? No caso da aceleração, mesmo ela sendo uma reta, mesmo a aceleração sendo uma reta, no gráfico, ela pode ser positiva ou negativa. Por quê? Porque no movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração pode ser positiva ou negativa. Tudo bem? Está claro isso? Então, estamos analisando essas informações de forma individual. O gráfico da aceleração é uma reta paralela, ok, mas ela pode ser uma reta paralela no eixo positivo ou no eixo negativo de y. Já o gráfico da velocidade, também, eu tenho brincadeira, também, com a inclinação para cima ou para baixo. Quando a inclinação for para cima, a velocidade é o quê? Positiva. Quando a reta for para baixo, a velocidade é negativa. E quando ela passa pelo eixo x, é quando a velocidade se torna zero. Mas é claro que vocês já sabem isso, tá? Outra característica muito legal. No gráfico da velocidade, quando você calcula a área de um polígono, você também está calculando o ΔS. Tudo bem? Dúvidas? Não, nenhuma. Agora vamos para o gráfico do espaço, tá? Vocês podem ver que todos esses gráficos aí são no domínio do tempo. A gente não mistura colocando aceleração, velocidade ou espaço no eixo X. O eixo X é sempre o tempo. No caso do espaço, como eu disse, o formato da curva não é uma reta reta. É o quê? Uma elipsoide, uma paraboloide, ou sei lá o nome que se dá para isso. Agora eu esqueci. Mas é uma curva curvada. Tá certo? E ela pode ter a concavidade para cima, como pode ter a concavidade para baixo. E isso não quer dizer que é espaço negativo. Vocês podem ver que o espaço sai do zero. Olha lá. Aliás, nem começa no zero, né? Começa o quê? Num S0 qualquer. Deixa eu ver se aqui mostra. Ah, não. Aqui não mostra. Tudo bem? Então, não tem nada a ver aqui com espaço negativo. Tá certo? Dúvidas? Pelo contrário. Aqui está falando outra coisa. Está falando de movimento progressivo e retrógrado. Porque olha a curva laranja, como é que ela tende a zero. Quando ela chega a zero, o que significa? Que passou pela origem. Então, faz as contas. Tudo bem? Vou continuar falando de gráfico, mas dessa vez eu vou piorar um pouquinho, tá? Não me xinga, eu escuto xingamento, hein? Vamos lá. No caso da velocidade, tá? O que nós aprendemos? Que a velocidade, ela pode ser o quê? Inclinação para cima positiva, a aceleração também é positiva. Se o gráfico estiver virado para baixo, pode ser que a aceleração seja negativa. E quando a velocidade for constante, isso me lembra o que mesmo? Movimento retilíneo uniforme. É porque a aceleração é zero. Então, olha só, estou mostrando para vocês o quê?
como interpretar gráficos da cinemática. Ainda no caso da velocidade, eu tenho dois casos especiais. Pode ser que a minha velocidade inicial não seja zero. Então, no gráfico da velocidade pelo tempo, pode ser que eu comece com um valor positivo ou um valor negativo. E aí, pode ser que desse valor positivo eu vá para cima ou para baixo, ou com um valor negativo eu vá para cima ou para baixo. Vocês têm que interpretar os gráficos. Tá certo? Beleza. No caso do espaço, como eu já havia mencionado, que o gráfico não é uma reta, mas uma curva, e é uma curva que faz um desenho de cobrinha assanhada aí, ó, tá fazendo aí uma parábola, né? Agora sim, agora isso é uma parábola, não é? Nós temos o seguinte problema, nós temos a concavidade para cima e a concavidade para baixo. Para piorar, nós temos uma questão que é do vértice. E agora a gente está falando de um vértice só. Qual é o vértice? É o ponto mais baixo ou mais alto da parábola. Ele tem um significado. Perceba que eu posso ter gráficos de diferentes formatos. Eu posso ter um que não toca o zero, não chega na origem, tá? Eu tenho alguns que eu chego na origem e depois eu ando para frente. Olha que legal esse do meio aí, ó. Esse aqui do meio, olha que interessante. Eu tenho um espaço inicial, eu vou até a origem, mas depois eu começo a fazer sentido positivo. Tá vendo aí? Mas o meu espaço inicial é positivo, não é negativo. Tá vendo? Aqui é mais complexo ainda. Eu tenho um espaço inicial, eu passo pela origem duas vezes. No tempo 1 e no tempo 3. No tempo 2 é quando o movimento muda. Nossa, mas isso é um saco, né? Isso é um saco. Bom, então, achei um vídeo, tirei um print do vídeo, que de repente vai ajudar vocês, mostrando assim os dois movimentos, tá? Essa questão de gráficos, tá? Para quem quiser fazer, eu não sei se isso ajuda, mas quem quiser fazer algum tipo de comparação entre os gráficos e os sinais das variáveis, o quadro é esse aí. Tá? Infelizmente, aqui, nas situações mais complicadas, ele coloca veremos depois, veremos depois, veremos depois. Mas no mesmo vídeo não fala. Tá? Mas eu gostei do formato dos gráficos, tá? Para melhor entendimento no movimento uniforme e no movimento uniformemente variado. Inclusive, progressivo acelerado, progressivo retardado, retrógrado acelerado e retrógrado retardado. Acho que esse aqui corrige aquele outro lá que precisa de correção. Aqui nós temos o mapa mental. Esse aqui é o mesmo lá daquele outro, porém, para movimento retilíneo uniformemente variado. Leiam ele todo, tá? A gente não vai ler aqui, tá? Ele tem aí as principais características, né? Existem outros, ó, achei esse outro aí, rosinha aí do Dinky Wink, tá? Ele já tem desenhinhos, já tem gráficos, ó, para quem gosta disso aí é um prato feito. Tá vendo? As fórmulas, ó, pode ver que o foco aqui é o quê? São as fórmulas, tá certo? Muito bem, agora nós vamos entrar em lançamentos. Tá? Espero que tenham gostado do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. É só teoria, é um ótimo guia de estudo, mas ele não serve como resumo para as aulas da plataforma. Vamos lá? Vamos lá. Lançamentos. Os lançamentos, gente, não precisa ter medo. Nada mais é do que movimentos uniformes e movimentos uniformemente variados. Eles só não são retilíneos.
ok? Mas os conceitos são os mesmos, as fórmulas são as mesmas. O que a gente precisa é o quê? Analisar. Nós temos que analisar. Então, nós temos quatro lançamentos principais. Nós temos o lançamento vertical, tá? E aqui o lançamento vertical é na direção vertical. Ele pode ser para cima ou para baixo. Então, da mesma forma que eu dou um tiro para cima, eu posso dar um tiro para baixo. Ambos serão chamados de lançamentos verticais. Eu tenho o lançamento horizontal, que eu tenho uma altura conhecida, é o famoso bolinha em cima da mesa que leva um peteleco, tá? A bolinha descreve uma meia parábola e ela cai afastado da mesa. Aparece muito na prova, tá? Esse daí aparece muito na prova. Os outros aparecem muito no verdadeiro e falso, tá? Então, eu recomendo que vocês deem atenção total a isso aqui, porque cai na prova e não vai deixar de cair na prova. O lançamento oblíquo, ele é o mais complexo de todos. Por quê? Porque ele tem os dois movimentos. Ele tem o movimento uniforme e tem o movimento uniformemente variado. Certo? O movimento horizontal também tem os dois movimentos. O movimento vertical tem só movimento uniformemente variado. E, por último, nós temos a queda livre ou abandono, que é um tipo de lançamento vertical, porém com a velocidade inicial igual a zero, que é o que a gente também chama de abandono. Tá? É muito comum, questões de helicóptero, questão de balão, aí você deixa algo cair. Tá? Então, a queda livre nada mais é, como é que ele é analisada? Pelo lançamento vertical. Tá? Esse lançamento vertical que vocês estão vendo aí, tá? Que eu estou lançando a bola para cima, vocês podem ver que ele descreve o quê? Dois movimentos, né? Para cima, chega lá no ápice, lá em cima a velocidade é zero, e depois ele começa a cair até formando outro movimento, não é? Dessa vez acelerado, para cima ele é o quê? Ele é retardado, para baixo ele é acelerado, não é? No mesmo lugar. Exemplo, dá um tiro para o alto. O que acontece quando eu dou um tiro para o alto? Na teoria, o tiro vai cair no mesmo lugar. E a velocidade com que a bala saiu, ela atinge o solo também com a mesma velocidade. Certo? Beleza? Então, de novo, queda livre ou abandono é um tipo de lançamento vertical. Só que eu não tenho dois movimentos, eu tenho um só. O que os lançamentos têm em comum? Né? Pô, agora são 4, né? Então, se a gente conseguir estabelecer uma diferença, vai ser ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, todos eles têm um tempo total de movimento. Se tem o mesmo tempo total, então já sabe que nos gráficos também o tempo vai ser o indexador X, do eixo X. Tá? Aqueles gráficos que eu usei, que eu mostrei a vocês, também serve aqui para os lançamentos. Mesma coisa. Tá? Todos eles têm uma força resultante, né? Agora complicou, porque eu não ensinei a vocês ainda sobre leis de Newton, vai ser a próxima apresentação que eu vou preparar, mas todos eles têm uma força resultante envolvida. Tá? Todos eles têm referencial, todos os lançamentos têm um ponto zero, tá certo? Que geralmente é o solo, ok? Não é o tempo inicial é sempre zero, não é? Então não é o tempo que é o referencial. O referencial é o solo, ok? Inclusive tem até uma coisa bem chata chamada velocidade relativa. Eu estava estudando para montar essa aula e lá estava falando que você tem um carro a 20 km por hora e você tem um outro carro a 40 km por hora. Qual é a velocidade relativa? Ora, é de um em relação ao outro. Não é em relação ao solo.
Então, a velocidade relativa faz com que um fique parado, qual vai ser a velocidade do outro? Então, se eu parar o carro que está a 20 km por hora, o outro vai estar correndo a qual velocidade? 20 km por hora. Tá certo? Então, para vocês verem como é que essa questão de referencial é importante. E eu tenho repetido, façam desenho. Vocês têm que fazer desenho. Ok? A aceleração da gravidade é sempre constante, não é? É aquela lá que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, ela é constante. Como a velocidade, como a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, quase sempre as questões de lançamento são em metros. São em metros, metros por segundo a velocidade e o tempo em segundos. Agora, você pode ter uma questão de lançamento que envolva quilômetro por hora. Aí, meus amigos, vocês vão ter que saber como converter. Dever de casa, como converter a aceleração da gravidade de metros por segundo, que é a mais comum, para metros por segundo ao quadrado. Perdão, quilômetros por hora ao quadrado. Tá? Se vira. Vocês não são quadrados? Próximo. A velocidade nula ou constante em x e variável no y. Olha que legal! Questões de lançamento, você analisa o x constante, movimento uniforme. E no y é ele que vai variar. Por quê? É simples, porque a gravidade está na vertical. Então, só quem é variado é quem está no y. Quem está no x, não. Tá? E isso é muito legal. Eu ainda vou achar um vídeo no YouTube que mostra isso. Como você vê um lançamento visto de cima. Se você olhar um lançamento visto de cima, por exemplo, vamos analisar aqui. Se eu olhasse um movimento vertical de cima, o que eu veria? Um ponto parado. Se eu olhar o lançamento horizontal de cima, o que eu vou ver? A bolinha descrevendo o quê? Uma velocidade constante. No lançamento oblíquo, se eu ver esse movimento de cima, o que eu vou ver? A bola com velocidade constante. Em queda livre, o que eu vou ver na queda livre? Um ponto parado. Vocês estão vendo a importância da gente entender o que é referencial? É por isso. Despreza-se o atrito com o ar. Gente, nos lançamentos, eles também são modelos teóricos, tá? Não tem velocidade, resistência do ar, não tem atrito com o ar. O movimento, ele é idealizado, ok? Algumas questões mostram isso, outras não, mas sempre serão movimentos idealizados. Como o movimento é em 2D, ele está dividido em eixo horizontal e eixo vertical. No eixo horizontal, não há aceleração. No eixo vertical, tem sim, é a aceleração. E ela é sempre negativa. Vocês têm que gravar isso. A coisa mais importante aqui da apresentação dos lançamentos é essa informação. Tá? A aceleração é sempre negativa. Por quê? Porque ela sempre te empurra para o referencial zero que fica no solo. Então, quando você está num balão a 100 metros de altura, você está, na verdade, a menos 100 metros de altura. Toda altura a gente pode encarar ela como negativa, mas as questões não mostram isso. Quando uma questão fala, você está num balão a 100 metros de altura, ela aparece como positiva. Na verdade, se você pudesse olhar com os olhos dos anjos, você veria que essa altura é negativa. E a gravidade te puxa para o referencial zero. Então, ela é negativa. Sempre. Sempre. Sabe onde é que vocês vão ver muito isso? Na AD2. Tá? Na AD2 prática. Tá? Vocês vão ficar careca
O que é a AD2 prática? É lançamento oblíquo. Tá? Se o coordenador não mudou, vai ser lançamento oblíquo. Aí, meus amigos, vocês vão ter que olhar no detalhe. Tá? E toda essa teoria aqui vai aparecer lá. Tudo bem? Continuando. Agora vamos falar um pouquinho de lançamento vertical. Vamos falar da teoria envolvida. Qual é o modelo da física? É um movimento uniformemente variado, em que o objeto é arremessado com velocidade inicial na direção vertical e sentido para cima. Botei até o para cima ali em negrito. Retornando ao ponto de lançamento, abaixo ou acima dele. Por quê? Por quê, pessoal? Porque no lançamento vertical, eu posso lançar ele para cima ou para baixo. Nesse caso aqui, conhecemos o lançamento vertical quando a gente lança para cima. Agora, eu posso lançar de um buraco. Lembra lá do exemplo do aquário? Lá na reflexão e refração? Lembra? Do laser que a gente aponta dentro d'água? Aqui é a mesma coisa. Eu posso cavar um buraco, não é? E eu posso botar uma arma lá e dar um tiro para cima. Então, ela sai, o quê? Do espaço negativo, passa pela origem e continua indo para cima. Olha como é que é importante você analisar o movimento. Só desenhinho você vê isso. Só desenhinho. Tá? Retornando ao ponto de lançamento, abaixo ou acima dele. Também tem isso. Você joga, tá, uma bolinha para o alto, mas ela pode não cair na sua cabeça. Ela pode bater na cabeça do pássaro. O pássaro está passando lá e pum, atingiu ele com a... Tá? Então, é isso, gente. Tem que analisar o movimento. Da onde sai, da onde, né, como é que chega, aonde chega, passa pelo quê. Só um desenho vai poder mostrar isso aí. Hipóteses do modelo. Óbvio, não pode ter resistência do ar. A aceleração horizontal é nula, não há forças atuando no eixo X. E a aceleração vertical é constante, tendo a gravidade negativa. Marcelo, eu não consegui entender essa brincadeira de gravidade negativa. Ah, não! Ah, não! É sério mesmo? Tá difícil entender? Faz o vetor gravidade no plano cartesiano. Onde é que você vai colocar ele? Tanto faz você colocar acima do zero ou abaixo do zero, mas se você vai apontar para baixo. Qual que é mesmo o componente Y da gravidade, hein? É o que mesmo, hein? Ah, é negativo, né? Então tá. Tá apontando para baixo, né? Ah, tá. Tá te puxando para o centro da Terra, não é? Ah, é verdade, Marcelo. Então é negativo. No mesmo nível, a velocidade inicial é igual à velocidade final. Gente, somente no lançamento vertical é que é assim. Aqui estamos estudando os lançamentos o quê? Individualmente. Tá? Altura máxima. O lançamento vertical gera uma altura máxima. E gera também um tempo de subida. Curiosidade, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Portanto, o tempo total vai ser o quê? Qual é o tempo total do movimento? Tá? Se por acaso você estiver diante de uma questão de lançamento vertical e lá está falando que o tempo total é 2 segundos, você já sabe que o tempo de subida é 1 segundo e o tempo de descida é 1 segundo. Aí vem a pergunta para te pegar. Se o tempo total do lançamento vertical é 2 segundos, em quanto tempo a velocidade ela tende a zero? Opa, peraí, o Marcelo explicou. A velocidade vai chegar a zero quando a bolinha ela tiver o quê? No seu ponto mais alto, e ali é chamado de tempo de subida. Nada mais é do que tempo total dividido por 2. Olha como é que é fácil. É muito fácil. Uma questão complexa, que vai te fazer pensar muito, respondida de maneira muito simples.
Nem tudo na vida é assim, tá, gente? Eu sou contra esse negócio de simplismo, tá? Tem nada simples nessa vida, ok? Digamos que a solução dessa questão não é complexa. Lançamento vertical para cima. Vamos lá. Olha a figurinha da esquerda. Olha lá, ó. O cara joga a bolinha para cima, mas o que diz a teoria? A bolinha pode ser que ela chegue na origem ou ela passe da origem. Tá, pessoal? Tá vendo ali, ó? Olha lá, o cara joga a bolinha para cima, ele está num penhasco. O que vai acontecer? Se ele jogar a bolinha para cima e não pegar a bolinha e ela cair, ela vai continuar descrevendo o movimento. Nesse caso, senhores, senhoras e senhoritas, o tempo de subida não é o tempo de descida, né? Acho que eu nem precisava, né, ter falado isso, né? Olha lá, tá vendo? Primeiro gráfico. No primeiro gráfico é quando você lança a bolinha e pega ela no mesmo lugar, tá? Não é igual a figura da esquerda, não. A figura da esquerda é isolada. Ela não serve para a gente conversar nos gráficos, tá? Olha lá, ó. Altura máxima, tempo de subida, tempo de descida. Olha quantas informações você pega no gráfico. Olha ali uma formuleta ali, ó. Já para você começar a esquentar, hein? A altura é igual a V0T menos GT ao quadrado sobre 2. Olha aí, ó, um aperitivo para vocês. A fórmula da altura máxima no lançamento vertical. Pô, Marcelo, cada lançamento tem uma fórmula? Tem um montão, tá? Você tem que parar, pensar, ver qual é o lançamento que está falando na questão e lembrar das fórmulas. Ok? Ou então se vira, faz uma cola. Pelo que eu estou entendendo, os aplicadores não estão nem aí para vocês. Leva uma cola. Eu não prometi fazer para vocês um quadrinho com todas as fórmulas da cinemática? Então, ainda não fiz. Vamos ver se eu consigo fazer. E aí vai ser útil para vocês. Ou para estudar, ou para você usar como cola. Entendeu? Não tem coroinha de igreja aqui. Então, vamos lá. Eu não acredito que eu falei isso, mas tudo bem. Vamos lá, eu só falo merda mesmo. Ah, que porra, falei merda. Puta que pariu, eu falei porra. Essa é legal, hein? Vamos lá. Agora, vamos sair. Estávamos no gráfico do espaço, tá? Agora vamos para o gráfico da velocidade. Ó, como vocês podem ver, a velocidade, ela tem um valor inicial positivo, mas ela tem essa curva característica aqui. Marcelo, é uma reta. Mas a gente chama de curva do gráfico. A curva do gráfico pode ser redonda ou reta, tá? Ela ainda é curva do gráfico. Olha só, ela tende a zero e depois ela continua o quê? Depois ela continua com o valor aumentando. Olha lá. Tá vendo que legal? Essa área aqui, conforme eu expliquei, se você calcular essa área, você acha o quê? A subida máxima. A altura máxima. E se você calcular essa área aqui, você tem a outra altura, a de descida. Que você já sabe que vai ser a mesma coisa, né? Vai ser áreas iguais. Tá vendo? Olha aqui ó, a equação da velocidade. Ó. Então, no lançamento vertical, como é um movimento uniformemente variado, essa equação é a equação do espaço. A altura é espaço, gente. Não tem mistério, não. Já para a velocidade, mantém a equação. V final é igual a V inicial menos GT. Ó, agora é menos. Vocês aprenderam mais, não é? Aqui é menos. Por quê? Porque a gravidade é negativa e constante ao longo do tempo e ao longo do movimento também. Dúvidas? Quando vocês não têm dúvida, eu fico preocupado.
Vamos às fórmulas do lançamento vertical. Ah, meu pai do céu. Ah, meu pai do céu. Me ajuda. Aqui, gente. Fórmula da velocidade é a mesma do movimento uniformemente variado, porém com a gravidade negativa. Então, V final, aquele VT ali é porque é velocidade em função do tempo, né? Então, a gente tem que lembrar que isso é uma função, né? Isso é uma equação. E equação tem o quê? Tem duas variáveis, né? Então, olha lá. A primeira, da velocidade, é só mudar o sinal. Do espaço, está mantida, é a mesma. Ah lá, se você decorar uma, você decora todas, certo? Você tem a Torricelli. Olha aí, Torricelli. Torricelli. Olha lá, gente. V final ao quadrado é igual a V inicial ao quadrado mais 2 alfa delta S. O problema é que a gravidade é negativa. Então, você vai negativar todo mundo. Menos 2A delta S. A equação é a mesma. Tempo de subida. Como eu calculo o tempo de subida? Vai ser V inicial dividido pela gravidade. Legal, né? Ah, velocidade e gravidade. Quem diria que daí ia sair um tempo? Bacana, né? Altura máxima. Essa aí é chata para gravar, hein? Ó, V inicial ao quadrado dividido por 2G. Mas se você olhar bem, ela é parecida com a equação do tempo de subida. Dá para gravar, gente. Vê se vocês param de reclamar. Dá para gravar, tá? Por fim, nós temos o tempo total. É o tempo quando a bolinha sobe e desce. Mas se ela for para o mesmo ponto, se ela sair do referencial zero e voltar para o referencial zero. Então, o tempo total vai ser 2 vezes o quê? Ah lá, o tempo de subida. Ah lá, que bacana. Ó, tá vendo? V inicial dividido por G. É só multiplicar por 2. Bom, agora vamos para o movimento horizontal e eu vou pedir a vocês para a gente ir para outra sala. Vamos lá para outra sala, gente? Tinha começado às 9h30, tá? Eu esqueci. Vamos lá para o segundo tempo, vamos? Vejo vocês lá. Vambora, sala aberta. Saindo. Vambora, tá gravando. Olha o tempo de gravação. Olha o taxímetro. Não posso parar a gravação, não, senão vai criar 2 arquivos. Bora, gente, vamos estudar. Jaqueline, Cássia, vamos, saindo da sala. Go. Renato, vamos sair da sala. Vamos, Renato, para de comer, sai da cozinha. Vamos lá, vou fechar a sala, hein? Cássia, Renato, estou fechando a sala. Beleza, pessoal, voltamos. Vamos voltar aqui para o slide que a gente parou, tá? Isso, vamos lá. Agora vamos falar de lançamento horizontal, tá? Então, ele é bem diferente, né, do lançamento vertical. Precisamos analisá-lo, ver os gráficos e depois ver as fórmulas, tá?
Então, de novo, também é um modelo teórico, tá? Só que agora ele tem os dois movimentos. Ele tem um movimento uniforme e ele tem um movimento uniformemente variado, tá? Onde o objeto é arremessado com uma velocidade inicial, tá? E a componente x, ela que é paralela à superfície, tá? Hipóteses do modelo, mesma coisa, despreza a resistência do ar, a aceleração horizontal é nula, a aceleração vertical é a gravidade negativa, você só tem tempo de descida e você tem alcance máximo. Então, a altura máxima do lançamento vertical agora se chama alcance máximo. E está na horizontal, né? Não está na vertical. E o tempo de descida, vocês já conhecem, né? É sempre o quê? O tempo do movimento. Então, você só tem um tempo só, que é o de descida. Olha só, foi como eu expliquei. O objeto, ele está numa altura qualquer. Está em cima do muro, ou está em cima da mesa, ou ele está elevado de alguma forma. E aí, como ele sempre tem uma velocidade inicial, é como se alguém desse um peteleco nele. Tá? Alguém dá um peteleco nele, né? Ah, Marcelo, ele saiu do repouso? Então, nem sempre no movimento horizontal a bolinha está em repouso, porque ela tem uma velocidade inicial. Né? Corpos em repouso não tem velocidade inicial. E nesse aí tem. É necessário, porque senão não vai dar para a bolinha ser jogada a uma distância da mesa. Ok? Então ela descreve essa trajetória, tá? Onde é que eu meto aí o quê? O plano cartesiano. Desse jeito aí, ó. Olha lá. Olha a origem, olha os vetores unitários, olha os eixos, olha a altura inicial. A gente chama essa altura aí de altura inicial, tá? Essa altura inicial, na verdade, é onde agora está a origem. Tá vendo? Viu como é que a gente olha, a gente enxerga o lançamento horizontal de uma forma bem diferente do que o lançamento vertical? Ok? E na terceira figura, ali está dizendo que a aceleração é igual à gravidade. É sim, mas a gravidade agora é negativa. Tá? Ali está faltando essa informação. As fórmulas. Ah, meu pai do céu. Vamos lá. Se são dois movimentos, então você vai ter duas fórmulas, né? Na horizontal, vai ser a nossa famosa equação do espaço no movimento uniforme. Qual que é? Espaço final é igual a... Não tem espaço inicial, né? É zero. Então, vai ser o quê? Velocidade inicial vezes o tempo. Ah lá, moleza. Na vertical, qual é a equação do espaço na vertical? Ah, Marcelo, agora tem gravidade envolvida, então é movimento uniformemente variado. Ok, no movimento uniformemente variado, eu tenho duas equações. Uma do espaço, outra da velocidade. Como é que é? Então, espaço em função do tempo vai ser igual a espaço inicial menos o quê? GT ao quadrado sobre 2. Diferentemente lá da equação principal, aqui é negativo porque a gravidade é negativo. Então, se você pode até colocar aqui positivo, mas a gravidade é negativa. Então, quando você for multiplicar, você vai descobrir que todo mundo aqui fica negativo. Certo? Outra coisa, não é o G que é elevado ao quadrado, não. É o T que é elevado ao quadrado. O resultado é multiplicado com G negativo. Tá? Que teve um colega que falou, número negativo, quando é elevado ao quadrado, vira positivo. Eu falei, no seu mundo pode todos esses absurdos aí. No mundo real, não. Velocidade total no instante t. Caraca. Então, gente, a velocidade, como vocês viram, ela forma o quê? Uma coisa familiar, né? Ela forma
um triângulo pitagórico. Então, tem Pitágoras aqui envolvido, tá? Então, você vai achar o quê? O módulo desse vetor, dessa hipotenusa. Então, vai ser o quê? Raiz da soma dos quadrados dos catetos. Legal, né? Alcance. O alcance no lançamento horizontal é esse daí, ó. Alcance máximo vai ser igual a velocidade inicial vezes o quê? Raiz de 2h sobre g. Aqui é só g, não é menos g, não. Aqui é só g. Mete negativo aí, tu vai ter uma surpresa. Tá? Beleza? Show? Tranquilo? Agora vem o lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, eu queria até passar por ele. Eu vou passar por ele, porque ele é tão legal de ensinar, tá? Que é melhor a gente ir para a queda livre. Tá? Vamos fazer isso? Vocês me permitem? Vamos lá. Queda livre é um movimento unidimensional, tá? Ele tem só movimento uniformemente variado, em que um objeto é abandonado com uma velocidade inicial nula, na direção vertical e sentido para baixo. Então, vocês viram que interessante? Enquanto que o lançamento vertical ele é sempre analisado com sentido para cima, a queda livre é analisada com sentido para baixo. Mas a gente tem que tomar cuidado. A queda livre, ela é o lançamento de um corpo, de um objeto, de uma partícula, que é abandonado lá do helicóptero ou do balão, mas o lançamento vertical também pode ser um tiro que eu dou para baixo. E quando eu dou um tiro para baixo, ele sai com uma velocidade inicial. Mesmo apontando para o solo, ele sai com uma velocidade inicial. Então você tem que analisar realmente de forma fria, sangue frio, tá? Fazer desenhinho para você ver o quê? Os primos. E aí colocar eles para brincar. Lançamento, olha lá, por isso que está dizendo, a queda livre é um tipo de lançamento vertical. Hipóteses do modelo. Vai-se desprezar a resistência do ar, a aceleração horizontal é nula e a aceleração vertical é gravidade negativa. Tá? E ele, assim como o lançamento vertical, ele tem o tempo de subida apenas. Tá? Aqui está TS? Não, é TD. Não é? É TD, né? Tempo de descida, não é? Será que está assim lá no outro? Deixa eu ver. Subida, descida, deixa eu ver. Como é que está lá? Agora eu fiquei confuso. Tempo total de sobe e desce. Tempo de subida. Ah, tá. Não tem tempo de descida aqui, porque ele é igual ao tempo de subida. Eu vou refazer esse quadro. Esse quadro está precisando de mais informações. Vou fazer o tempo de subida igual ao tempo de descida. Tá? Então vamos lá, vamos continuar lá. Vamos para os gráficos. Ah, meu pai do céu. Ai, os gráficos. Santa tartaruga. Vamos lá. Então, quando eu abandono um corpo, um objeto, né, uma bolinha, um quilo de chumbo ou qualquer outra coisa, quando eu abandono lá do helicóptero ou do balão, eu vou descrever um movimento uniformemente variado. Não é? Ele não vai variar ao longo do tempo? Vai. Então, o espaço ele vai ser o quê? Vai ser uma elipsoide, não vai ser uma reta. A velocidade, ela vai ter curva, vai ter o quê? Vai ter inclinação. Ela não é constante. A velocidade vai variar ao longo do tempo. Já a gravidade, essa não, essa daí é constante. Tá? Inclusive, ela está errado aí no desenho, né? Ela teria que ser negativa. Ela teria que ser para baixo. Mas aqui está querendo dizer que ela é uma reta paralela ao eixo X. Portanto, ela é constante. Tá? Aí tem um desenho aí para poder ilustrar o que a gente está falando.
né? Obviamente que essa gravidade, apesar de constante, ela é negativa, então ela está abaixo aqui do zero, não é? Agora vamos ver como é que é o corpo lançado verticalmente para cima, para baixo, tá? O gráfico do espaço é o mesmo, tá? A equação é a mesma, ela não muda, tá? Só que a velocidade inicial tem valor. Então, olha o gráfico como é que altera. Já vai se ligando, tá? Se cair alguma questão onde o gráfico da queda livre, a velocidade não está em zero, então é porque você tem uma velocidade inicial. Tá aqui, ó, tá mostrando aqui a velocidade inicial. E a gravidade, mesma coisa, é constante, mas ela não deveria estar aqui no positivo. Só se for o módulo dela, tá? Porque o sinal realmente é negativo. Dúvidas? Vamos para as fórmulas. Vamos lá ver. Eu acho que a fórmula é a mesma do lançamento vertical, vocês não acham? Eu acho que é a mesma, hein? O que vocês acham? Olha lá, espaço em função do tempo é igual ao espaço inicial menos gt ao quadrado sobre 2. Da velocidade, vai ser menos gt, que é a fórmula da velocidade no movimento variado, só que simplificada, não é? E a altura até o chão tem essa fórmula aqui, v ao quadrado é igual a 2gh. Então, a fórmula da queda livre é até muito simples, mas ela é ao quadrado. Tá? E aqui embaixo nós temos o quê? Um quadrinho comparativo entre a queda livre e o lançamento vertical. Muito legal, olha só. Lançamento vertical é v igual a v0 mais gt. Na queda livre, v0 é igual a zero. Então você tira ele. Vai ficar o quê? V igual a gt. Aqui no lançamento vertical, você tem a equação do espaço completa. Mas, se você fizer o S0 igual a zero e o V0 igual a zero, vai sobrar o quê? Meio gt ao quadrado. Olha lá. Legal, né? Provando que é a mesma equação. Então, você precisa o quê? Decorar essa equação. Porque você já sabe que vai usar em tudo. Em movimento uniformemente variado, em lançamento vertical, lançamento horizontal, queda livre, lançamento oblíquo. A equação é a mesma. O movimento é o mesmo. Tá? Queda livre. Na queda livre, eu posso usar o quê? Eu posso usar a Torricelli. Essa equação aqui, na verdade, é Torricelli. Reconheceram Torricelli aqui? O que é a equação de Torricelli? É quando eu determino a velocidade ou o espaço, mas eu tenho a gravidade e não tenho tempo. É quando não tem tempo envolvido. Tá? Aí a gente usa o quê? A gente usa Torricelli. Terminamos? Não. Agora vamos para o lançamento oblíquo. Ah, meu pai do céu. Ah, meu pai do céu. Vamos lá. Lançamento oblíquo. Tá acabando, gente. Tá acabando. Não vou até 10h30, não. Modelo. Ele usa os dois movimentos. Assim como o lançamento horizontal, ele usa os dois movimentos. Tá? O uniforme e o uniformemente variado. Tá? O objeto ele é arremessado com uma velocidade inicial, formando um ângulo com a superfície sob a ação da gravidade. Tá? Então, por exemplo, canhões, lançamento de bola de basquete, essas coisas aí é tudo lançamento oblíquo. Tá? Hipótese do modelo, já conhecemos, despreza a resistência do ar, a aceleração horizontal é nula, por quê? Porque o movimento é uniforme, velocidade constante, não é? Já a aceleração vertical, ela é constante. Então, ela é a gravidade apontando para baixo. Componentes da velocidade inicial. Isso aqui vocês lembram. Aqui, ó. Agora vocês vão ver por que vocês aprenderam tanto sobre Pitágoras. Para agora vocês poderem confortavelmente calcular V0x e V0y, que são as componentes da velocidade inicial. No lançamento oblíquo, a velocidade inicial é muito importante.
Porque ela vai determinar o alcance máximo, ela vai determinar a altura máxima, ela vai determinar um monte de coisa. Ah, Marcelo, mas não é o ângulo? O ângulo já está aqui envolvido. Aqui, ó, cosseno de θ e seno de θ. Já está aqui já, gente. Tá? Então, a velocidade inicial é tudo no lançamento oblíquo. E as suas componentes também. Quem é a altura máxima, né? Quem é H máximo? É o tempo de subida, tempo de descida e o tempo total. O alcance máximo também é a distância que o objeto, a partícula, a bolinha, né, ela imprime no eixo X ao final do movimento. Aqui você tem que tomar cuidado, porque se eu lançar do solo, a bolinha chega no solo também. Se eu lançar a bolinha de uma altura, ela pode cair no solo. Aí a velocidade não é a mesma. Tá? No lançamento oblíquo, igual no lançamento vertical, a velocidade inicial é a mesma da final. Você está sofrendo a ação da mesma gravidade, tá? Mas só se você lançar do solo e a bolinha atingir o solo. Então, está aqui uma trajetória para a gente poder entender o lançamento oblíquo. Eu lanço do solo e ela, como vocês já devem ter brincado disso, ela sobe, mas depois ela desce. Tá? E aqui eu tenho uma velocidade vetorial V0. E se eu medir com a superfície, a gente vai ter um certo ângulo de lançamento. Vocês podem ver que na prática, para fazer isso, deve ser um saco, né? Nossa, deve ser um nojo para fazer isso aí, né? Na prática. Se você meter o plano cartesiano aqui, você já vai achar o quê? As componentes desse vetor. Que, aliás, nem precisava do plano cartesiano, né? Ele só está lá para servir como mapa. Não é? Muito bem. Dito isso, você já consegue enxergar a altura máxima e o alcance máximo, que são determinados por meio de fórmulas, tá? Mas, se por acaso você for convidado na questão a fazer análises instantâneas, então você vai ter que aplicar aí o quê? Vai ter que aplicar Pitágoras, tá? Para você calcular o vetor velocidade. Percebam que, olha só, presta atenção. Presta atenção, vocês vão aprender muito isso na AD2 prática, mas aqui a gente já dá uma palhinha já. Quando a bolinha chegar na sua altura máxima, não é a velocidade é igual a zero, como no lançamento vertical, não. Somente a componente y da velocidade é zero. Você está lançando a bolinha para cima. A componente Vx, ela existe e é diferente de zero. Porque a bolinha está sendo impulsionada para sempre. Então, a bolinha chega na altura máxima, mas ela chega com velocidade vertical zero e velocidade horizontal com algum valor. Por isso que eu acho ótimo esse desenho. Levou um trabalhão para colocar um em cima do outro, porque eu peguei em diferentes locais. Tá? Curiosidades a respeito do lançamento oblíquo. Tá? Não é à toa que ele aparece na AD2, né? Ele é cheio das curiosidades. Ele tem os dois movimentos. Besteira, o lançamento horizontal também tem. Não está me dizendo nada, né? Ele tem um ângulo de alcance máximo. Então, quando você quer determinar o alcance máximo, existe um ângulo máximo também, tá? O alcance horizontal é o mesmo para ângulos complementares. Por exemplo, se você lançar 30 graus, é a mesma coisa que você lançar 60 graus.
pode fazer o teste, pode botar a velocidade diferente, pode fazer o que você quiser, tá? Agora, quando o ângulo é 45 graus, o alcance é máximo. Mas, para isso, a velocidade inicial tem que ser fixa para todo mundo. Então, com uma mesma velocidade inicial, né, como é que era na época dos canhões? Os canhoneiros, eles determinavam a quantidade de pólvora, tá? Pesada, bonitinha lá, aquela quantidade exata. Porque aquela quantidade exata de pólvora gerava um alcance máximo e você poderia atingir o inimigo. Tudo bem? Mais uma vez, não podemos ter o efeito da resistência do ar, tá? Por quê? Porque isso vai causar um monte de problema. Para começar, vai reduzir o alcance e a altura máxima. E para piorar, tá? A primeira metade aqui, o tempo de subida, vai fazer uma trajetória diferente do tempo de descida. Então vai alterar o bagulho todo. Tá? A gente só trabalha aqui no teórico, ok? Na prática ia bagunçar pra caramba, tá? Ó, e a trajetória não é mais parabólica, ela vai ser o quê? Assimétrica. Tá? Vai formar duas elipsoides diferentes, uma maior e outra menor, tá? O tempo de subida é igual ao tempo de descida, isso aí a gente já viu no lançamento vertical, né? No ponto mais alto, a componente y da velocidade é zero. Aqui, ó, já vimos aqui. Olha lá. Olha a velocidade inicial zero ali em cima, ó. Mas a Vx continua, tá? E a velocidade em x permanece constante em toda a trajetória. Por quê? Porque na horizontal não há força resultante e a velocidade é constante. Tá? Ó, tá aqui um desenho mostrando os ângulos de lançamento, tá? O maior alcance é conseguido com um ângulo de 45 graus. Claro que todo canhoneiro sabe disso, tá? Então, todos os cálculos são feitos com canhão a 45 graus, tá? Aí depois, quando os armamentos ficaram mais modernos, aí os canhões eles diminuíram de tamanho, né? Se tornaram praticamente armas pesadas, mas o alcance era variável, ok? Então, por exemplo, a arma antiaérea, ela tem que se movimentar. Por quê? Porque o avião se movimenta. Então, ela precisa variar, tá? Agora, no campo de batalha, você pode botar um canhão fixo. Se o inimigo passar daquela linha, parceiro, vai virar pó. As fórmulas. Ai, meu pai do céu. Ah, meu pai do céu. Vamos lá. Olha lá, gente. No movimento horizontal, que é uniforme, você usa a equação do espaço. Qual que é? Espaço em função do tempo é igual V0x vezes o tempo. E aí, se você decompor, né, o V0x, na verdade é o V0 vezes o cosseno do ângulo que forma, vezes o t. Olha que bacana. Tá vendo? Já no vertical, aí você tem o quê? Aí você tem o movimento retilíneo uniformemente variado. E isso tem duas equações. Quais são? Da posição vai ser espaço em função do tempo é igual ao quê? V0y vezes t, menos meio gt ao quadrado. Decompõe, vai ser V0 vezes o seno do ângulo formado vezes o t, menos 4,9t ao quadrado. Por quê? Caso a gravidade seja 9,8 metros por segundo ao quadrado, já divide por 2, já bota ela como 4,9. Se ela for 10, aqui vai ser 5, né? Já divide por 2 e acabou. Não precisa dividir o termo todo. Não numa multiplicação.
a velocidade nesse movimento aí. Como é o movimento vertical, é a velocidade vertical. Então, vai ser o quê? Olha lá, V0y menos GT. Decompondo, V0 vezes o seno do ângulo menos GT. Tempo de subida. Como é que a gente calcula o tempo de subida? Olha lá. Tempo de subida é igual a V0y dividido pela gravidade. Decompondo, V0 vezes o seno do ângulo formado dividido pela gravidade. Tempo total no ar. Fechou. É só você fazer tempo de subida vezes 2. Olha lá. 2TS, que nada mais é do que 2 V0 seno de θ dividido pela gravidade. Gente, não são fórmulas difíceis de gravar. Sinceramente. Ih, caramba, ferrou. Não acabou, não. Vamos lá. Distância máxima. Como a gente calcula a distância máxima? V0x vezes o tempo total. Então, é só pegar V0 ao quadrado, seno de 2θ, dividido pela gravidade. Tá? Lembrando que o alcance máximo para o θ 45 igual a 45 graus. Tá? E o seno de 90 vai ser igual a 1. Altura máxima. Como é que a gente calcula a altura máxima? Ah lá, essa fórmula é familiar. Da onde que é essa fórmula? É do lançamento vertical. Então, V0 ao quadrado, V0y ao quadrado dividido por 2g. Se você quiser decompor o V0y, vai ser V0 seno de θ ao quadrado, tudo ao quadrado, dividido por 2g. E aqui nós temos um mapa mental com as características principais, fórmulas do lançamento oblíquo. Dúvidas? Essa é a teoria. Então, a partir de agora, quando a gente for refazer questões das provas, nós vamos usar essas fórmulas. Ai, Marcelo, é um monte de fórmula. É, mas elas funcionam. Ok? Elas são padrão. Então, a gente vai chamar essas fórmulas e vamos aplicar essas fórmulas. Ok? O ruim é que tem um monte de fórmula. O bom é que tem fórmula para tudo. Então, a gente não fica na mão. Ok? Beleza, colegas. Hoje cansou, hein? Tá? Mas a gente conseguiu. Então, vou dar uma corrigida nessa apresentação. Vou acrescentar o quadrinho que tem todas as fórmulas. Tá? E isso aqui eu vou digitar, não vou colocar essa... Eu fiz isso aqui muito rapidamente, né? O pessoal do semestre passado. Então, agora eu vou digitar, conforme eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu já fiz bonitinho, ó. Aqui, ó. Aqui já foi digitado, tá vendo? Por quê? Porque depois eu vou ter que pegar e colocar no nosso quadrinho de resumo. Então, é melhor pegar digitado. Então, aqui eu já corrigi. Depois eu vou... Ó, tá digitado, tá? Aqui tem que corrigir, porque acho que tá errado. E depois a gente vai corrigir esses daqui, ó. Isso daqui eu vou acrescentar mais algumas informações. Vou digitar também, tá? E por fim, todas essas figuras aí vão virar digitado. Aí eu faço um quadrinho com todas elas. Ok? Uma boa noite para vocês. Descansem. A partir de hoje, vamos refazer questões e ver essas formuletas aí funcionando na prática. Grande abraço.